Alô, 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 seja muito bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Meu nome é Justin Amin Havas e eu tô aqui para gravar mais um vídeo pra gente trocar uma ideia sobre um assunto muito chato. E justo na minha vez de ser adulto, eu tô precisando trocar ideia com você, que também é adulto. E eu entendo esse seu discurso. Eu vou passar aqui um vídeo e a gente vai trocar ideia sobre ele, tá bom? Então, acompanha só, fica ligado, não esquece de deixar o like, curte, compartilhe, vamos lá, vai. Eu sei, mas vamos trocar ideia? Vamos trocar ideia de verdade, do fundo do coração, mano. A gente precisa trocar ideia justamente por esse motivo. E eu vou assistir junto com você, tá bom? Então, acompanha aí. Foi preso por corrupção, o outro usa tornozeleira eletrônica, investigado por atacar a democracia. E mesmo assim, metade do país ainda defende esses nomes como se eles fossem intocáveis, como se política fosse time de futebol. Beleza. Ó, eu vou me apresentar da seguinte forma. No ano de 2013, eu tava lá para derrubar o governo Lula e o governo Dilma. E o motivo por que eu tava lá, mano, eu não sei você, mas eu tava lá porque a Copa do Mundo tava chegando e 10 estádios foram construídos de uma forma, vamos dizer assim, nada, nada, nada limpo. Eu não acho que foi ok, beleza? O estádio do Corinthians ainda nem foi pago, custou 1 bilhão. 2 vezes o valor do estádio do Palmeiras. Né? Então assim, mano, os dois foram construídos ao mesmo tempo. Então é óbvio que ali teve corrupção. Ninguém tá dizendo que teve corrupção. Eu fui pra lá, mano. Eu fui protestar, porque eles falaram que com o governo Dilma tava quebrando o país. Mas naquele momento, mano, sabe o que a Dilma tava fazendo? A Dilma, mano, tava deixando a gasolina mais barato. Porque se a gasolina ficasse mais barata, irmão, a gente ia pagar menos pelo frete. Diminuindo o custo do frete, diminui a inflação. Se diminui a inflação, sobra dinheiro para todo mundo. Foi por isso que a Dilma caiu. Não vem com esse papinho de pedalada fiscal, porque durante 4 anos, os 4 anos do governo Bolsonaro, o cara deu pedalada fiscal, mano. E a Faria Lima, Primo Rico, todos esses malandros aí de investimento, mano, aprovaram, apoiaram e aprovavam o governo Bolsonaro com uma taxa de juros do Banco Central a 2,5. Então, mano, eu tava lá. Eu tava lá no movimento Vem Pra Rua Vem. MBL, esses bagulho, Partido Novo. Lindo, mano. Lindo. E aí, mano, a gente tem. Assume Michel Temer. Vem o, a reforma trabalhista, uma par de coisa. A gente vai ter que trabalhar mais tempo, mano, por causa do Michel Temer, meu amigão. E aí vem Bolsonaro com o discurso dele belicista aqui, vamos matar a petralhada aqui, é isso, é Deus, pátria e família. Irmão, você estudou história, caralho? Você entendeu que esse era o mesmo lema do filho da puta? De 44? É o mesmo, irmão. O cara traduziu, mano. O ministro do Manolo lá, mano, fez uma réplica do Goebbels, sei lá quem era esse, mano, mas ele era o ministro da propaganda dos malandros lá, velho. E você vem com esse papinho, mano, que ai, é, mano. O cara chegou no poder, mano, pela democracia. Na Segunda Guerra também, mano, foi através da democracia, mano, foi através do voto, foi através desse discurso um deles era nacionalista. O nosso é um discurso entreguista dos caras que chegaram no poder. Firmeza? E aí vem me falar, ah, falta coragem. É, mano, tem que ter coragem. Qual é a sua opinião, mano? Qual é a sua opinião? Porque quando você tava lá falando, não, veja bem, não é bem assim, ó, não sei, hein, mano. Esse negócio aí de ficar em casa pode ser que esteja errado. É, não, mano, deixa o cara falar aí que vacina faz mal. Não, veja bem, né, o governo do PT, pá, essa galera esquerdista. Irmão, você acha que todo esquerdista é ladrão, mano? Você acha que todo esquerdista
quer corrupção? Você acha que todo esquerdista quer isso, mano? Ou você entendeu, ou você ainda não tem as suas pautas pra lutar? Você luta pelo quê, tá ligado? Você luta pela sua família, você luta por uma sociedade melhor, você luta por um estado melhor, você luta por uma saúde melhor, uma educação melhor. Tá ligado? Tem plano, mano. Tem como fazer, mas dizer, ai, não tem nada pra comemorar, mano. Lógico que tem, mano. É política, mano. E política é do povo. Você sabe de que lado você tá lutando? Não tem nada para comemorar quando os líderes mais populares da história recente do nosso país acumulam mais processos que propostas. Quando o Lula foi preso, eu comemorei para um caralho. Foi a primeira vez que um ex-presidente tinha ido pra cadeia, mano. Você entende o quão poderoso é isso? O quão poderoso é ver um presidente da república sendo preso e ficando lá, mano. Lula ficou enjaulado lá 580 dias, mano. Ele ficou lá. Beleza? E ele foi preso, tá? Ó, ele foi preso pelo que disseram que ele fez. Esse é o bagulho. Mas assim, lembrando, tá? O Lula, mano, tem um grande impacto por ter deixado, vamos dizer assim, tá ligado? O custo dos estádios da Copa ser aquele preço. Ele assinou a conta, tá ligado? Ele não fez a conta, não viu que tava super faturado? E o país segue dividido, comemorando tragédia institucional como se fosse gol de final de Copa do Mundo. O Brasil está doente. E não é só na economia. É uma doença de consciência. Enquanto os extremos ficam aí se atacando, enquanto cada lado constrói sua própria verdade, sua própria narrativa. Própria narrativa, mano. Própria realidade. Não, mano. Quem faz isso é bolsonarista, mano. Não vem me dizer, ai, você cria a sua própria. Como assim, mano? Você cria a própria narrativa, a própria realidade. Olha que maluco doido, mano. E qual que é a sua realidade? Qual que é a sua narrativa? Legal. Você tá falando que a minha não é verdadeira, mas então qual que é, mano? Legal, show de bola. Eu espero que ele conte até o final aqui qual que é a narrativa, né? O que é verdade, o que não é, se ele consegue diferenciar, né? Quem paga a conta é o povo. O salário já não dá, o gás virou item de luxo, os empregos somem e o debate. Na verdade, não, né? De acordo com as políticas desse governo atual, o número de empregos vem aumentando. Então, esse dado aqui não é real. O debate virou guerra. Mano, isso daí é política. Política é debate de narrativa. O que você espera da política? O debate virou guerra. Guerra. O debate virou embate, para dizer combate. A gente virou torcedor de pessoas e não defensores de princípios. Isso. Não. Um grupo defende Deus, pátria e família. E quando fala de pátria, ele tá falando de outras pátrias, que não é a do Brasil, tá? Lembra que no dia 7 de setembro os caras abriram uma bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista. Um bandeirão, hein? Um bandeirão, mano. E desculpa, irmão, você é adulto. É política, mano. Política, o que você já passou pela vida? Você acha que todo mundo é limpinho? Todo mundo é show de bola. Não é, mano. Você não é mais uma criança inocente, mano. Mas a gente tem, como sociedade, cobrar o bagulho coletivamente. Você faz parte de qual coletivo? Isso não é democracia madura, é fanatismo, é idolatria. Quer ver? Olha o caso recente entre Brasil e Estados Unidos. Uma decisão que afeta a economia do mundo todo transformada numa disputa ideológica. De um lado, uma meia dúzia gritando imperialismo. Calma. Mano. Porque o presidente dos Estados Unidos taxou o Brasil porque o Eduardo Bolsonaro foi pedir pro Trump defender o pai dele, mano. Como é que você acha que isso daí não é uma ação? E aí você fala, ai, meia dúzia gritando imperialismo. Irmão, você entendeu que o Donald Trump tá matando pessoas porque ele decidiu matar? Você tá entendendo, mano, que ele tá atacando um míssil de $1 milhão pra destruir barquinhos no Caribe? Com que direito, mano? Com que direito esse cara pode sair matando pessoas, mano? De outras nacionalidades, que não é a dele? Quem que deu essa permissão toda, mano? Se você não acha que isso é imperialismo, mano,
Eu vou abrir daqui a pouco um dado do Bloomberg para você entender, ai, por que que o país não funciona, ai, tal. Porque existe uma barreira tecnológica pra gente. Você pode até parecer branco, tá? Mas você é só um latino-americano. E é verdade isso. do outro. Gente trabalhando e vibrando com o prejuízo do Brasil só para atacar o próprio governo. Mas Ah, que bom, né? Que o cara entendeu que tem um outro lado que tá atacando o país. Ufa, né? ninguém pergunta o mais importante: como é que isso afeta o prato do trabalhador? Você viu que porque o Trump aumentou o custo, né, para importar, isso ajudou o Brasil, que diminuiu a inflação. Olha só que interessante. Então quer dizer que se a gente diminuir as exportações para fora, a inflação diminui e você acha que isso não é política? Como é que afeta o comércio da quebrada, a indústria que tenta sobreviver, o empreendedor? A economia real não vive de vingança, vive de diplomacia. E quem está fazendo diplomacia? Você acha que esse governo é vingativo? Sério mesmo? Estabilidade, de maturidade. E Mano, você viu o que aconteceu? Porque o governo decidiu usar a diplomacia para negociar com os americanos? a gente tem falhado, porque a gente deixou a polarização sequestrar a política. Então a polarização sequestrou a política. Então ele está se colocando em algum grupo. Que grupo seria esse então, meu amigo? Eu sei que esse discurso incomoda. Sei que, Não, inclusive, não é é popular. burro. Já vão chamar de isentão, de traidor, de covarde, por tentar pensar com equilíbrio. Mas quer saber? Eu também estou cansado. Cansado de ver gente atacando gente, enquanto os verdadeiros problemas estão aí de pé. Não são atacados. Não, na verdade a gente ataca todos os dias. Ó, problema de habitação, problema de juros altos, problema de uma inflação muito alta, problema que não há investimento do governo em empresas para desenvolvimento das empresas nacionais, sem ser por campeões nacionais. Como não? Cansado de ver os dois lados disputando quem aguenta mais pancada, enquanto o povo apanha calado. Amigo, a gente tá discutindo aqui, mano, mais investimento em saúde pública. Mais investimento, mais retorno do que daquilo que você e eu e todo mundo paga imposto, retornando para a população e não retornando para os amigos do rei, mano. Para a mesma elite que fica ganhando rios de dinheiro, enquanto você fica aí, ai, vocês vão parar quando de brigar sobre política? Tá ligado? Tem um lado, mano, que tá querendo te fuder, mano, que não se importa com você. Ele só se importa com a família e com os amiguinhos dele, mano. Porque assim, o que você acha que a gente tá vindo aqui? A maioria da galera de esquerda. Você acha que o quê, mano? Você acha que é poder ou você acha que eu só quero que todo mundo tenha uma casa, tenha comida e possa se divertir no final do dia, mano? Com a sua família. Igual a qualquer outro país do mundo. Nossa, uau, esquerdista radical. Uau, nossa. Ó, vou levantar aqui a mão e vou te falar como é que funciona num país de primeiro mundo, beleza? Como é que a gente se une como classe? Como é que a sociedade, mano, se une e se organiza pra viver num país de primeiro mundo? E você sabe o que é mais espantoso pra mim? É que todas as vezes que eu vou trocar essa ideia, um grupo assim diz então, mano, que fala, eu não sou nem direita nem esquerda, sabe o que eles me dizem? Diz assim, isso nunca vai dar certo no Brasil, porque o brasileiro não sabe viver dessa maneira. E aí, mano, eu me pergunto, será que é o brasileiro? Ou será que é você que não tem essa capacidade de viver coletivamente e entender que tudo que você paga de imposto tem que retornar para você? Que os mais ricos têm que pagar muito mais imposto. Porque para cada R$ 1 que esse cara ganha, ele paga 2 centavos de imposto. O professor, o cara que te deu aula, que acorda cedo pra caralho pra estar 7 horas da manhã na escola, muitas vezes vai fazer segundo e terceiro turno pra ter o que comer, beleza? Esse cara, mano, pra cada R$ 1 que ele faz, ele paga 27 centavos de imposto. E você fala, ai, a gente tem que parar de falar de política e vamos continuar, vamos tocar o barco. Esse é o seu problema, mano. Você tá achando que,
Se a gente não falar de política, os problemas desaparecem. Não desaparecem, mano. E se você acha que eu tô errado, legal, campeão. Mas você vai continuar falando sobre política, a gente vai continuar falando sobre política. E eu te convido a deixar no comentário qual que é a sua solução, então. Legal, eu estou aqui para te ouvir. Já que você quer sentar e conversar, eu gostaria de te ouvir, mano, para quais são as soluções que você quer dar pro Brasil, mano. Como é que a gente resolve esses problemas de trabalho, de moradia, de alimentação? Porque não faz sentido, mano. Não faz sentido alguém roubar por roubar, tá ligado? Se todo mundo tiver acesso, em qualquer país do mundo, diminui o número de roubo, mano. As pessoas não precisam mais roubar. A gente gasta muito mais dinheiro tentando combater a miséria do que distribuindo o dinheiro para os miseráveis. Se a gente distribuir mais dinheiro, a gente movimenta ainda mais a economia. É esse o problema. O problema, mano, é que você não quer aceitar que você é pobre. Que você faz parte do 99% que se fode todo dia. E ouvir isso, mano, que você é extremamente pobre. Extremamente pobre, mano. E quando eu digo que você é extremamente pobre, é porque a maioria dos países desenvolvidos, o salário mínimo deles é muito maior do que 95%, 98% da população brasileira, mano. O salário mínimo dos caras. E você, mano, aceita ganhar essa miséria, trocar a sua hora-vida por essa miséria, porque você não tem coragem, mano, de se unir a um grupo. Acha que você tá no isentão, mano, mas é isso que, tipo, fode, tá ligado? E a gente precisa se unir, mano. Eu tô te falando que eu não quero Lula, mano. Mas eu entendi que as propostas de esquerda fazem muito mais sentido se eu quiser viver em sociedade. Porque hoje é esquerda, mano, e a gente tem desafios reais. Não é guerras de narrativa. Só que se a gente não se unir, mano, se você não expressar a sua voz e dizer o que você pensa, acabou, mano. Mas você é um adulto, mano. Você é um líder, você é um pai de família, você é um chefe de família, você é um chefe de uma empresa. Você tem que tomar as decisões, mano. Tem que tomar decisão. Só que assim, ó, já te adianto, mano. Descer o dedo na favela é enxugar gelo, mano. É enxugar gelo, para com isso. Que ideia, tipo, se você tem essa ideia, achar bandido. Não é, mano. O Estado não tem que matar as pessoas, mano. Todo mundo é brasileiro. Todo mundo que nasce nesse país é brasileiro, irmão. E a gente é foda. Só que tem que ser um país bom pra todo mundo. A gente tem que recuperar todo mundo. E a gente tem espaço pra isso. Hoje, o país é o segundo mais rico do mundo, mano. Os caras descobriram que o Brasil é a maior mina de minerais raros, a segunda maior, mano. E pra onde vai essa riqueza? Cadê a sua riqueza, irmão? Vão deixar nos assaltar? É isso? Porque você não quer se envolver? Porque você acha que ser de esquerda é defender corrupto? Não faz sentido, mano. Não faz sentido. A gente tem que se unir, mano, pra lutar para que as coisas fiquem mais baratas pra você. É isso que tem que acontecer, mano. Agora, você falar, ai, não, não vou, e o povo só se ferra. É, mano. O que o povo quer? Você faz parte do povo? Qual é a sua proposta, mano? Qual é a sua proposta? Isso chegou, gente, num nível assim insuportável. O foco virou derrubar pessoas ao invés de enfrentar os problemas reais do Brasil. E o Brasil precisa com urgência de gente que não se venda por ideologia, que tenha coragem de dizer: os dois lados erram e o povo não aguenta mais pagar essa conta. Enquanto essa guerra continua, o país sangra, o povo sofre e o futuro desaparece. É hora da gente virar essa página com firmeza, com responsabilidade, com responsabilizações, com coragem, com firmeza ética, pelo Brasil e por quem realmente importa: o povo brasileiro. Dois ex-presidentes, dois... Então, mano, é isso. O povo realmente, mano, é a parte mais fodida desse bagulho. E você sabe o que acontece, mano? Você sabe o que acontece com esse bagulho? Quem se fode é você, mano. Porque você fica ouvindo, ai, o Lula é isso, aí o Lula é aquilo, mano. Mas essa foi a regra do jogo, caralho.
Você não passa a página. Você continua retornando nesse... Ai, o Lula, bro. Lula, mano. Eu espero que seja o último mandato dele, mano. Que a gente tenha novas lideranças. Mas qual é a liderança que você apoia? Qual é o seu líder, mano? Qual é o seu cheirosinho? Porque assim, ó, a gente precisa eleger 500 cheirosinhos. Quais são os seus 500 nomes? Você já tem a lista? Você já começou a procurar? Você já começou a fazer a sua parte, irmão? Você não entendeu que você é um ator político? Você é o Estado? Que seu voto conta? Que sua participação conta, mano? Quando você vê duas pessoas brigando, você já decidiu tomar partido para fazer um número maior? Você já escolheu? Você já escolheu colocar um bolsonarista no lugar dele ou você entende, você concorda com uma ideia de um bolsonarista? Porque se você concorda, mano, com a ideia do bolsonarista, irmão, você tá cansado de ser passado de otário, de entender e você tem dificuldade de aceitar, mano, que esse mundo de fantasia bolsonarista, fascista, mano, não rola, mano. E é isso, mano. É isso que que tá doído. O que dói não é o seu discurso. O que dói é você ouvir o nosso discurso. De que você vai precisar tomar um lado, mano. E 2026 vai ser um lado importante, que a gente vai trocar 2/3 do Senado. E aí é a próxima década. Que tipo de escolha você vai querer? E, mano, faz aí. Você vai ter que fazer suas escolhas como um adulto. E eu espero, sinceramente, que você escolha bem, mano. Porque isso vai impactar completamente o futuro do Brasil. E se você tá cansado... mano, se a direita ganhar, mano... Aí, velho, aí você vai chorar. Mas é isso. Um grande abraço. Fique em paz. E um último recado. Sim, mano. De verdade. Eu tenho mais metade da minha vida, firmeza? Daqui pra frente, mano. Cheguei no meio. E pode ser os próximos 40 anos, mano. Nos próximos 40 anos a gente vai definir o nosso futuro hoje. No próximo ano. O meu, o seu. Como é que as coisas vão ser? Eu sonho com um Brasil, mano, em que as pessoas possam ter sua própria casa. De verdade. E não pagar por ela por 40 anos, uma vida inteira. Eu sonho, mano, para que a comida seja muito mais barata do que ela hoje é. Eu sonho, mano, eu sonho com um país em que os pais e as mães tenham tempo de cuidar dos seus filhos. Que a gente possa aproveitar os tempos juntos, que a gente possa cuidar da nossa casa, do nosso jardim. Que a gente tenha tempo de ir viajar em família, de conhecer o mundo em família. Eu não te conheço e o que eu te desejo hoje é que no final do dia você tenha que comer. Eu te desejo hoje, mano, que no final do dia você tenha um teto para você se abrigar. Eu sonho, mano, que no final do dia você possa ter aproveitado o seu dia, porque cada dia a mais é um dia a menos na nossa vida. Eu sonho, mano, numa sociedade em que eu acredito que você é capaz de entender que se a gente se organizar, dá pra todo mundo trabalhar um pouquinho menos. Todo mundo, tá? Todo mundo. Porque não me vem falar, essa coisa de não trabalhar é de socialista. Desculpa, mano. Socialista trabalha porque a gente trabalha por nós e pelo outro. Quem vive de rendimento e fica explorando a nós é o capitalismo. Se você não entendeu isso, mano, eu vou te explicar bem assim, ó. Eu tenho um amigo e ele tem 10 milhões no Tesouro Direto. Ele ganha por ano do governo 1,5 milhão. E então, assim, é sobre isso. Então, eu espero, mano, que se você é esse amigo que investe no Tesouro Direto e faturou 15% em cima dos brasileiros, que você apoie esse canal, que você contribua, que você dê um super like, que você faça um pix.
Porque é assim, mano. Se você tá cansado, vamos fazer a distribuição de renda entre nós. Tá ligado? A gente precisa. E fica ligado, vai vir um novo projeto. E se você concorda com esse cara, mano, acompanha, segue aí que a gente tem propostas, muito mais do que guerra. Mas a gente precisa conversar, tá bom? Não dá pra fingir que política não existe, que se a gente parar de falar de política, os problemas vão se resolver. Precisa ter coragem. Mas eu te amo pra gente conversar com você, eu gostaria de te ouvir. Né? Eu tô cansado de ouvir bolsonarista, mas como é que a gente resolve, né? Os problemas? Legal, se do jeito que tá não funciona, o que precisa mudar? Quais são suas sugestões? Deixa aí nos comentários. Um grande abraço. E é isso aí, mano.